meditar com os irmãos, assim, é meu modo de meditar, para que os irmãos venham compreender um pouco mais dessa palavra como o Senhor colocou no meu coração. No início diz assim: estais em mim e eu em vós. Esse verbo estar, ele indica um estado, ou seja, ele fala de permanência, ou permanecer em algo. Estai em mim. Então, se nós temos Deus, vivemos na dependência de Deus, então devemos estar no Senhor, depender desse Deus ao qual nós servimos. Diz a palavra de Deus em Provérbios 3,5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie em teu próprio entendimento. Quando eu, Rita, não me apoio no meu próprio entendimento, mas sim no entendimento que o meu Deus me dá, eu reconheço que sou dependente deste Deus. O Senhor Jesus, ele diz: o homem faz os seus planos, não é verdade? Não é errado fazer plano, não. Eu tenho muitos planos, eu tenho muitos projetos, mas ele diz que a palavra final vem dele. Como a Maria irmã falou aqui, ela disse: eu já estou com 10, 15 anos, né? Esperando algo, mas o tempo é de Deus. Nós vivemos na dependência deste Deus. Então ela pode ter feito os planos, ela pode ter pedido, mas o tempo para Deus abençoar a minha e a tua vida está na mão dele. Eu tenho planos, eu tenho pedido ao Senhor algo que tem uns 10 anos. Aí às vezes eu digo assim: será que vai acontecer realmente? Mas às vezes eu medito e digo: pode ser que algo que eu planejei não esteja nos planos do Senhor. Porque o que prevalece não é os meus planos, mas sim os planos dele. Quando dependemos, quando temos a capacidade de entender essa dependência, quando Jesus diz sim, a gente sabe que é para o nosso bem. Mas quando ele diz também não, também nós devemos compreender que é para o nosso bem. Eu me lembro um tempo, amados irmãos, que eu estudei para fazer um concurso. E eu ainda não morava aqui. Estudei bastante, aí chegou o dia do concurso, eu morava numa avenida principal que passava um ônibus para o local onde eu ia fazer a prova. Aí levantei bem cedo, porque a gente tem que chegar cedo nos concursos, e eu fiquei lá, esperando. Aquele ônibus não passou. Aí eu fiquei tão frustrada. Aí eu digo: meu Deus, o ônibus passa, por que hoje que eu preciso fazer o concurso, o ônibus não passou? E aí Deus, com o tempo, me fez entender que Ele tinha um propósito de me trazer para cá. Então, se eu tivesse passado naquele concurso, não tinha realizado os projetos do Senhor, o propósito do Senhor. Muitas vezes, eu creio que não é só eu, que muitas vezes fazemos um plano que não dá certo, a gente fica meio frustrado porque não deu certo. Mas quando a gente depende de um Deus tão grande, sabe que o sim ou o não dele é o melhor para nossas vidas. Então o Senhor Jesus estava dizendo aqui para os discípulos dele: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Amados irmãos, quem é que serve ao Senhor e pode dar fruto, ou pode dizer que tem capacidade de fazer algo com o Senhor, se não for dado dos céus? Por isso que o Senhor Jesus diz: estai nele, para que a gente possa produzir frutos. Estais no Senhor. O Senhor fala na sua palavra que nós somos tipos de jambuzeiros. Vamos aqui uma analogia mais prática para o nosso dia. É como se eu tivesse um pé de manga e eu enxertasse nele o galho de outra árvore. Jesus, ele é a videira verdadeira. Israel e o povo hebreu é os verdadeiros ramos.
Mas quando ele não aceitava a Cristo, ele pegou e nos enxertou numa oliveira. E quando ele nos enxertou, nós passamos a receber a seiva que chega até os galhos, para que nós possamos produzir fruto. E produzir não é só o fruto, mas fruto a 100, mais fruto a 60, mas só produzimos fruto porque nós fomos enxertados na videira verdadeira que é o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E ele diz na sua palavra em João 5:56: aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Glória a Deus. Quando é enxertado nessa oliveira, algumas pessoas que a gente já viu na questão da ciência que nós estudamos no dia a dia, a seiva bruta, ela é composta de águas e minerais. A seiva bruta, ela é composta de águas e sais minerais. E ela penetra na planta pela raiz. E quem é essa raiz se não for Jesus? Quem sustenta a árvore não é os galhos, não. É a raiz. Porque é por ela que sobe a água, que sobe os sais minerais e vão até as galhas, que somos nós. Outro dia eu estava meditando nessa palavra e para compreender melhor por que o Senhor se comparou com a videira. E eu achei algo bastante interessante. Quando eu fui analisar como é que um agricultor ele trata de uma videira. Ele planta aquela videira, que é realmente a planta, a uva da uva. O que é que ele faz? Ele planta e ele coloca perto daquela videira ali, para que ela possa crescer, ele coloca um suporte. Vamos fazer aqui uma analogia. Jesus é esse suporte. Aquela videira, para ela crescer, para que ela dê fruto, que ela cresça, se estabeleça, ela precisa se segurar, ela ser amarrada naquele suporte. Aí quando ela chega em um determinado período, ela é desenrolada, aquela parte que foi enxertada. Vamos aqui entender melhor, deixa eu explicar melhor. Jesus é aquela videira. Quando ele pega aquele galho jambuzeiro que ele enxerta na videira, olha como é que o agricultor na realidade nossa faz. Ele enxerta aquele galho e quando ele enxerta, ele amarra, ele faz todo o suporte isolante, né? Quando nós aceitamos Jesus, Jesus não nos abraça, não nos segura para que a gente cresça firme na palavra. Quem que começou como hoje? Nós não começamos como uma criança, como os discipulados ali crescendo, dando os primeiros passos. Então ele faz todo aquele suporte, segurando. Quando for no tempo certo, ele desenrola e aquele galho que foi enxertado, ninguém consegue identificar que ele em algum momento ele foi enxertado. Então nós fomos enxertados também no Senhor. E o interessante é que ele contando esse agricultor, que se você não amarra bem esse suporte, quando realmente aquela planta está crescendo, ela cai a cabeça da planta. E aí me faz pensar que se o crente ele não cresce alicerçado em Cristo, ele não consegue olhar para o alto, ele olha para baixo. E ele diz, se aquela árvore crescer, aquela planta, olhando para baixo, ela tem de 12 a 3 anos para realmente se levantar novamente para dar frutos. Por isso que eu vi a semelhança do que Cristo comparou ele com a videira e nós com os ramos, certo? Porque Deus é maravilhoso e faz essa comparação, amados irmãos. Então Cristo, na sua palavra, ele nos compara a essa videira, porque ele sabe que essa videira, sem esse suporte, sem ele, nada podemos fazer, nada podemos